Bom dia, meus amores. A gente vai continuar trabalhando sobre o mapeamento, né? Mapeando a Terra. A gente tem a continuação aí. A gente não conseguiu terminar o assunto na aula passada, mas a gente vai trabalhar hoje, tá? E a gente vai iniciar na página 44, que fala sobre redução e detalhamento, tá, gente? O que seria isso? Redução e detalhamento. A própria palavra ela já diz alguma coisa, né? Redução é que você vai reduzir. Quando você reduz, é como se alguma coisa fosse diminuindo, né? E o detalhamento? O detalhamento é como se você, vamos supor assim, um exemplo, uma fotografia. Numa fotografia, você, dependendo da fotografia, né? Se ela for muito longe, a gente não consegue ver o detalhamento da fotografia, né? A imagem, o que tem ao entorno dessa imagem. A gente não consegue ver. Mas se for uma imagem com uma boa nitidez, uma boa fotografia, a gente consegue ver o que? O detalhamento dessa imagem, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente vai trabalhar o que? Sobre a questão dos mapas. Mapas, tá? E como isso tem a ver com a questão da redução e detalhamento nos mapas. Olha aí. Vocês podem estar acompanhando, tá, gente? Na página 44. Não esqueça. Redução e detalhamento. Para elaborar uma planta de ruas ou outro tipo de mapa, é preciso seguir algumas normas. Isso aqui é importante, tá, galerinha? Como indicar os pontos de referência? Lembra que logo no início do ano eu trabalhei sobre isso com vocês, sobre a questão dos pontos de referência? Olha aí, a distância entre os lugares, que deve ser proporcionais à realidade, isto é, deve obedecer a uma escala, as informações devem ser organizadas em uma legenda e o mapa precisa ter título, além de indicação da direção norte-sul. Ou seja, se você vai construir um mapa ou uma planta de um determinado lugar, ou então um mapa do seu município aqui de Vigia de Nazaré, ou então da cidade de Belém, ou então um mapa do Brasil, ou então um mapa das regiões que formam o Brasil, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter escala, eu preciso ter informações que venham na legenda, eu preciso ter um título no mapa, porque eu não posso só ter o mapa sem um título, porque através do título eu vou saber o que o mapa está falando. E principalmente a direção norte-sul. O que significa isso? A localização. É a questão que dos pontos cardeais, tá? Olha aí. Para representá-los, é necessário também escolher símbolos ou sinais que melhor dão significado aos fenômenos. Vamos supor, se eu construir um mapa que fale sobre frotas de ônibus do município de Vigia. A gente sabe que o município de Vigia é muito grande. Tem a área urbana, tem os bairros, tem os interiores, né, que formam os municípios, o município nosso. Então, vamos supor que eu, para identificar o ônibus nesse mapa, eu preciso ter que símbolo que vai identificar que aquilo é um ônibus. Eu preciso ter uma figurinha de um ônibus, não é isso? É isso que ele está dizendo aqui para vocês, que eu preciso ter símbolos e sinais que melhor dão significado a determinados fenômenos, tá? Assim, a presença de escala e legendas permite ler os mapas, ou seja, essas duas informações são muito importantes, gente, quando eu falo de escala e quando eu falo de legenda, tá? Olha aí, e o que seria a escala, né, professora? Professora, o que é a escala? A escala é um pouquinho complicado realmente de se compreender. A gente está trabalhando muito aqui a teoria, tá? Olha aí, os elementos que aparecem nas fotos aéreas, aquelas que são tiradas lá do satélite, lembra? Então, foram representados de diferentes maneiras nos mapas. Cada um deles foi elaborado de acordo com uma escala. Lembre-se, gente, é a mesma foto, tá aqui no texto. São as mesmas fotos, fotos aéreas, tiradas de onde? Do satélite. Porém, de maneiras diferentes no mapa. Cada uma foi elaborada pelo quê? Com uma escala diferente, tá? Mas o que é escala? A escala ela vai indicar o nível de detalhamento de um mapa,
O que é detalhamento, professora? Como eu acabei de explicar para vocês, essa questão de visibilidade. Aquilo que eu posso ver, que eu posso analisar, e define as distâncias entre os objetos representados. Isso é escala, tá? Olha aí, todos os documentos cartográficos devem conter escala, que pode ser representada por uma fração. A gente tem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica, tá? Quando eu falo de escala, lembre-se, proximidade, detalhamento, tá? Como se fosse o zoom de uma câmera. É isso que é escala, tá? Não esqueça. Continuando. A leitura da escala permite identificar a redução usada no documento, tá? Para representar uma área ou parte da superfície terrestre. Isto é, quanto espaço real foi reduzido para caber um mapa. Sabe por que isso é importante, gente? Porque assim, se a gente for colocar o município de Vigia no mapa, vocês vão dizer, professora, não dá porque o município é muito grande. Realmente é muito grande. O real, né? O que a gente vê é muito grande o município de Vigia de Nazaré. Mas no mapa ele vai ser o quê? Reduzido, tá? Então, para eu construir o mapa do município de Vigia, eu vou precisar de uma escala o quê? Menor. Eu vou reduzir, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Olha aqui, observe, a gente tem a escala gráfica, como eu falei para vocês, e a escala numérica. Olha aí, 1 centímetro no papel, tá, gente? Cada centímetro dessa escala aqui ou dessa escala aqui equivale ao quê? Ao tamanho do traço, corresponde a 10 quilômetros da área representada. Ou seja, 1 centímetro no papel ou no mapa, é o quê? É 10 quilômetros da área real mesmo, tá? Que está sendo representada. Tá? É isso que é a escala. Ou seja, eu reduzir ao que é real para colocar onde? Em um mapa, em um papel, tá? E a legenda, gente? Uma outra coisa importante, só vale lembrar, tá? Sobre a escala. Quanto maior a escala, menor será a área representada, tá? E maior será o nível de detalhamento. Ou seja, quando a escala é muito grande, tá? Um númerozinho aqui, esses numerozinhos aqui, tá? Só retomar aqui para vocês. Quando esses números aqui forem grandes, será o quê? A área ela será o quê? Será menor. Ela vai ser representada menor no papel. E o nível de detalhamento ela vai ser bem maior. Quanto menor é a escala, a área representada é maior e o nível de detalhamento é maior também. Então, menor a escala, a área representada é maior, porque eu consigo, olha, vamos supor, se eu quero representar o mapa do Brasil, a escala vai ser menor ou maior? Para o Brasil, o Brasil, todo o Brasil. Ele vai ser o que? A escala vai ser menor. Quero representar todo o Brasil, com as regiões que fazem parte do Brasil, com os estados que fazem parte do Brasil, então a escala vai ser menor. E o detalhamento vai ser maior ou menor? Vai ser menor, porque se eu quero representar o Brasil, eu não vou conseguir o quê? Ter proximidade, visualizar, ter o zoom de cada estado, né? Agora, se eu for representar o Pará é um estado, tá? É um dos estados que fazem parte o quê? Do Brasil. A escala vai ser menor ou maior? A escala vai ser o quê? Menor. A escala vai ser maior, no caso, desculpa. A escala vai ser maior e a área representada será maior, ou seja, no mapa vai estar só o estado do Pará. E o nível de detalhamento eu vou conseguir o quê? Ver, observar mais aspectos daquele estado, tá? Eu acredito que vocês possam ter compreendido, mas qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo,
tá? E a legenda? A legenda é a mais fácil que tem, tá, gente? A legenda, o que quer dizer? Coisas que devem ser lidas, tá? Todo mapa deve ter uma legenda. Então, toda representação cartográfica utiliza sinais e símbolos ou cores para organizar e explicar o que está sendo representado, facilitando a leitura e a compreensão do mapa, tá? Então, a legenda ela explica os símbolos, os sinais, as cores e as retículas utilizados nos mapas. A legenda ela vai ser sempre um quadrado no cantinho de cada mapa. E nesse cantinho de cada mapa vai estar essas informações aqui, os símbolos, os sinais, as cores, tudo que está representado em um mapa. Olha aí. Olha aqui para vocês, eu trouxe esse mapa que está no livro de vocês, tá? Aqui a gente tem o título, olha o título, Brasil População, ou seja, o título do mapa já está me dando a informação que esse mapa se retrata o quê? Que informação? Sobre a população. População do quê? A população do Brasil, tá? Olha aqui, eu tenho a Rosa dos Ventos, que me dá a minha localização dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Eu tenho a escala. Essa escala é menor ou maior? É uma escala menor que vai de 0 a 530, tá? É uma escala menor, mas ela me dá uma área representada, né? Um detalhamento menor. E aqui eu tenho a minha legenda, gente. A minha legenda, ela tá com apenas uma informação que vocês estão vendo essas pessoas aqui, esses bonecos, vamos supor, esses bonecos tá dizendo que 1 milhão de habitantes. Ou seja, um bonequinho desse equivale a 1 milhão de habitantes. Ou seja, se eu tenho 3 aqui no Amazonas, eu tenho 3 milhões de habitantes. No Pará, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acredito que seja em 7. São 7 milhões de habitantes e assim vai, tá? Então, que mapa é esse? O mapa ele fala sobre a população brasileira de cada estado, tá? E aqui a gente tem as informações, o título, a localização, que é a Rosa dos Ventos, aqui me dá a escala e aqui me dá a legenda. Então, todas essas características aqui, todas as informações, todo mapa deve ter, tá? E aqui, novamente, eu trouxe para vocês, gente, olha. Tá? Trouxe o outro mapa. Aqui eu tenho a legenda. Aqui tenho o título, tá? Só que esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, está faltando o quê? Está faltando uma localização bem aqui, né? Uma localizaçãozinha. Peraí, deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Essa Rosa dos Ventos. Peraí. Voltar. Ai. Deixa eu apagar novamente aqui para vocês. Tá? Então, eu preciso aqui de uma localização bem aqui, tá? Mais ou menos, né, gente? Aí, norte, sul, leste, oeste. E aqui eu preciso o quê? Da escala, né? Que a escala ela pode ser numérica, tá? Uma escalazinha bem aqui no canto. Então, isso que falta. Esse mapa tem dois, tá? Título e legenda. Mas tá faltando o quê? Tá faltando a localização e a escala. E qual o título desse mapa? O mapa está falando sobre as rodovias federais da região norte. Dentro da região norte, só tem os estados destacados da região norte, tá? E aqui a gente tem as visões vertical e oblíqua. Olha aí, todo mapa é desenhado a partir de uma visão denominada vertical, ou seja, todo mapa é desenhado como se alguém tivesse em cima, né? Como se estivesse lá no satélite, vamos supor, tá? Ou seja, nessa visão vertical, de cima para baixo. Porque é de cima para baixo, olha aí. Todas as pessoas possuem a visão em terceira dimensão. Mas, quando o cartógrafo vai desenhar um mapa, ele fará sobre o ponto mais central da fotografia usada como referência. Já a visão que temos da janela do prédio, né, aquela que a gente está lá dando aquela
pegando aquela brisa no nosso prédio, lá em cima. Ela é denominada de visão que oblíqua, ou seja, visão de cima para o lado. Eu não tenho aquela visão de cima para baixo, mas eu tenho uma visão que de cima para o lado, né? É isso que ele está falando sobre esses dois tipos de visão, visão vertical e oblíqua. Mas qual é a visão que o cartógrafo vai precisar para desenhar o mapa? É a visão que vertical ou oblíqua? Vertical, tá? Não esqueça. E aqui eu tenho o perfil topográfico, tá? O perfil topográfico é a representação de um satélite gráfico, tá, gente? E o perfil topográfico ele vai desenhar o mapa. Então, esse aqui é a imagem real, tá? É como se fosse uma colina, uma montanha. Vamos supor que seja o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, tá? Então, para eu desenhar, eu vou precisar saber o quê? A distância, o metro também, né? A questão o quê? Da altura desse relevo, tá? Então, eu vejo de uma visão de cima para baixo. Por isso que tem esses pontilhados aqui, que está se referindo o quê? A altura de cada um desses pontos aqui, olha. Desses pontinhos aqui que eu tô fazendo aqui para vocês, tá? É isso que é importante, o perfil topográfico. E os tipos de mapa? A gente tem o mapa hipossemétrico, tá? Esse mapa, ele representa a variação de altitude de uma área em relação ao nível do mar, onde a altitude é zero usando uma escala de cores. O que seria a altitude, professor? É a elevação vertical ao nível do mar. É como se fosse aqui, ó. Vamos supor que aqui seja Vamos supor que aqui seja uma montanha, tá? Vamos supor, gente, seja uma montanha. E aqui fosse o nível aqui fosse o mar, tá? Então, a altitude, ela vai ser essa elevação aqui, gente, dessa montanha ao nível do mar, tá? Então, essa elevação, como se fosse a altura dessa montanha ao nível do mar. É isso que é a altitude, tá? Ou seja, quanto mais alta for a altitude, ou seja, nesse pontinho aqui dessa montanha, a temperatura, ela é o que? Ela é menor. Ou seja, ela é uma área bem mais fria em relação a quem está bem aqui, tá? Quem está aqui em cima sente mais frio que quem está aqui embaixo, no início, né, na subida da montanha, tá? E é medida em metros também. E aqui, como eu falei para vocês, essa questão do mapa isométrico é muito importante quando eu falo dos relevos, tá? Novamente, só vou recapitular aqui para vocês. Olha, um relevo sobre as unidades de relevo brasileiro, tá? Essa escala de cores que vocês estão vendo aqui, o amarelo, o marrom, o verdeado, tá? Isso é tudo questão o quê? Da altitude em relação ao nível do mar, tá? E eu tenho tipos de mapa também, tem a carta topográfica, tá? A carta topográfica, ou também chamada de curva de nível, são linhas traçadas em intervalos constantes, que unem todos os pontos situados em uma mesma altitude indicada por um número de cota. A análise de uma carta topográfica, em que o relevo é observado de cima, permite conhecer a distribuição da declividade e inclinação de uma área. A carta topográfica ela é muito importante também nessa questão de relevo, tá? Do declínio de um terreno, quando o terreno é profundo, quando o terreno tem aquelas elevações de cima para baixo. O terreno nunca é plano. Até no nosso quintal o relevo é diferente. Tem parte do quintal, quem tem o quintal em casa, que as partes são altas, tem partes que são baixas. Então é isso que é importante também a carta cartográfica, tá? Topográfica, quer dizer. E a gente tem uma atividade, tá? Na página 47, tá, gente? É a questão 1, 2 e 3, fazendo no caderno, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem referente à questão, vocês podem estar mandando mensagem, que eu vou estar aqui, tá? Até no horário de nossa aula, tá, gente? Não esqueça que toda atividade é importante. Não esquece lá de dar like no canal da tia, tá, gente? A gente finaliza aqui a nossa aula. E eu vou estar por aqui. Qualquer dúvida, chamar no PV, tá? Beijos a todos.